aqui é um pequeno vídeo, um documentário, certo? Sobre a UBMF. Você vai ver que geralmente aqui é gente da gente mesmo, gente bem próxima aqui do nosso estado, gente do nosso estado que consegue também isso. É que vocês prestem atenção aí nesse vídeo que a questão de motivação é um pouco antigo o vídeo, certo? Mas vale a pena aqui eu colocar para vocês aqui, depois eu explico um pouquinho e a gente continua a falar sobre a aula. Ele sempre quis fazer tudo perfeito demais. Teve uma época, logo quando eu comecei a estudar, a professora pegou, chamou a minha esposa, que eu não fui na reunião, minha esposa foi, falou que a gente tinha que conversar com ele. Que ele ficava assim, desorientado quando ele não conseguia fazer o perfeito. Para ele era assim, era não, eu acredito que ainda é. É o 100%. Um dia desse eu briguei com ele aqui, que ele saí de lá, vim aqui, estava deitado aqui com o caderno e o livro. Dormiu, o caderno e o livro assim, em cima. Eu fui só tirar, ele acordou e tomou minha mão, eu tô estudando. Seu pai te ajuda? Meu pai? Escolar assim? Não, Mas geralmente não precisa de muita ajuda, assim, não, mas... Exibido. Não, não é exibido, é porque ele aprendeu muito além do que eu aprendi. Então ele tá muito mais avançado e ele tem que me ensinar. Ele sempre tirou 1 hora, assim, ele mesmo tirava 1 hora para estudar matemática. Aí o despertador dele, do celular dele, despertava. Aí eu falava, o que é isso, Érica? Ele falava assim, porque eu tenho que estudar. Érica, tá pronto o almoço, vamos almoçar. Porque eu mesmo só fui até a 8ª série. Eu falei com a minha esposa, vamos ajudar, vamos correr atrás, vamos fazer o possível para desenvolver o melhor possível para o futuro dele seja diferente do nosso. É assim, um orgulho, porque na minha família mesmo todo mundo parou, ninguém tem estudo, né? Eu sempre disse pra ele, às vezes a minha pequena fala assim, que ela queria ter um quarto. Aí eu sempre falei pra ela assim, minha filha, você sabe por que você não tem um quarto? Porque seu pai e sua mãe não estudou. E aí... Eles estudando, eu sei que eles não vão ter que passar por isso. Eu cheguei um dia na sala, tipo, um dia de aula normal, né? Aí eu cheguei e entregaram a prova. Aí falaram, tá aí, hoje tem Olimpíada de Matemática, vocês vão fazer a prova. Aí no começo eu fiquei meio assustado, porque a prova era meio fora do comum, né? Aí eu vi a prova, achei difícil, né? Mas mesmo assim eu não desisti. Aí depois eu fiquei bem feliz porque me falaram que eu tinha passado na primeira fase. Me avisaram que tinha a segunda fase, que a prova era aberta. Aí eu fiquei meio assustado, né? Porque a primeira já foi difícil, mas na segunda fase. Quando eu recebi a notícia que eu ganhei a medalha de bronze, foi legal, porque eu vi que eu tinha feito alguma coisa de bom na prova. O coração ficou enorme, é um orgulho danado. Para mim, no caso, como pai, orgulho, assim, esse é ouro purinho, entendeu? Aí ele ficou mais entusiasmado, ele passou a estudar mais. Foi depois que ele viu que ele conseguiu ganhar essa Olimpíada, ele se empenhou mais, né? A UBMF foi uma maravilha na vida dele. Foi, como se diz, um prêmio de loteria.
A gente tem aluna que, na sala do Eric, que não dá tanto conta do conteúdo na sala e se saiu bem na Olimpíada, sabe? Porque se sentiu incentivado, motivado, leu a questão, foi tentando e deu conta, né? Se saiu razoavelmente bem. Então, assim, é parar e pensar, eu dou conta sim. Porque se te perguntaram uma coisa na prova, é porque ela tem solução. Então você vai querer achar a solução até o final. E desistir é ruim, né? Todo mundo gosta de vencer um desafio. Então a gente quer sempre conseguir vencer o desafio, que é responder a questão. O menino da Olimpíada Brasileira de Matemática é muito por aí. É o menino que o desafio faz o olho dele brilhar. A Marta é desligada do mundo real. Ela vive só o corpo presente no mundo real, mas a mente dela totalmente pensando. Não me vejo sem me ver em outro mundo. A Marta ela é uma menina muito simples. Quer uma coisa, ela fica ali até conseguir. Ela sempre foi isso. Aquele aluno que busca. Não é um aluno acomodado e traz atividade sem fazer. Você sugere um e ela vai além. Você passa o conteúdo, ela já pegou. A primeira Olimpíada, assim, eu fiz a primeira fase em 2007. Só que em 2007 eu não passei para a segunda fase. Eu me lembro que eu tinha marcado 2 questões corretas e depois eu apaguei e marquei errado. Tirei 7. Aí, se eu tivesse tirado 9, eu tinha passado para a segunda fase. Aí, quando eu soube que eu não tinha passado por causa daquelas 2 questões que eu apaguei, eu fiquei com aquela raiva de mim mesma e prometendo que no outro ano eu ia passar. Foi que eu passei. Aí, em 2008, tirei o bronze. Tudo iniciou em 2005, com a primeira edição, né? Para nossa surpresa e alegria, teve um jovem que conseguiu uma medalha. Depois que aquele menino conseguiu a medalha, todos nós, então, nós podemos conseguir. O professor de matemática antes tinha que buscar estímulo para dar aula dele, para incentivar os seus alunos, de outra fonte. Vamos dizer, hoje é a UBMEP. Quando ele ficava adolescente, precisava do dinheiro para manter. Aí o que é que ele ia fazer? Ia trabalhar. Aí, consequentemente, ele não ia seguir os seus estudos. Com a UBMEP, não. Com a UBMEP, eu tenho um projeto, se ele tem um interesse, ele conseguiu a medalha. Aí tem a bolsa de iniciação científica. Aí já desvia, ele não vai trabalhar mais. O trabalho dele vai ser estudar. Eu comecei, gostei tanto que não estou conseguindo mais parar. Tem uma Marta da vida aqui no Coité. Como alguém ia saber que existia Marta aqui no Coité se não fosse a UBMEP? E ela está no PIC, que é o Programa de Iniciação Científica, já de alunos que se destacaram em outras edições da UBMEP. Então ela é uma aluna bolsista. E as atividades que são online, algumas, ela faz aqui na Escola de Sena, por conta que tem um laboratório. Aí eu vejo, às vezes, assim, por exemplo, tem um assunto que cai no fórum. Eu gosto de olhar aquela questão, de olhar aquele assunto para responder. Mas o que é o fórum exatamente? Assim, uma sala de aula virtuais, onde a pessoa estuda o assunto que a pessoa estudou no encontro presencial. E agora mesmo eu vou responder uma questão que eu resolvi esse final de semana. Esse triângulo, primeiramente, é isósceles, tem 2 lados iguais. Tem uma certa razão, que é chamada de razão áurea, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Aí a razão entre o maior lado dele e o menor seria a razão áurea. Coité tem aproximadamente 12 mil habitantes. A família sobrevive basicamente da agricultura. Todos esses meninos que foram medalhistas são pessoas muito simples, que trabalham na roça, que ajudam seus pais no dia a dia, né? Então, eles viram na UBMEP a oportunidade de vencer, né? Conseguir realizar seus objetivos, seus sonhos. Eu não sabia que coisa era escola, não. Sabia o que era trabalhar na roça, mas escola eu não sabia, não. Aí eu sempre tive essa vontade de ver meus filhos estudando.
Era o meu sonho ver meus filhos estudando para não se acabar no cabo da enxada, trabalhando alugado, trabalhando por pouco dinheiro. Minha família é simples, mas talvez por essa parte dessa família simples que a gente, que eu e meus irmãos queremos conquistar mais alguma coisa pelo estudo. Hoje em dia a minha mãe abriu mão da gente ir em busca da subsistência para a gente buscar um futuro, porque ela sabe que mesmo que a gente passe dificuldade de hoje, no futuro a gente vai ter mais alguma coisa e vai ser alguém na vida. Eu sempre gostei muito da matemática, assim. Eu vejo a matemática como se fosse uma diversão para mim, como se fosse um passatempo. Quando ele estava na terceira série, eu fui a uma reunião na escola, né? E o professor me falou que se eu já tinha percebido, né, o talento dele pela matemática. Olha, o Ronaldo, eu peguei uma sala com 40 alunos e o Ronaldo tem esses 40 alunos. E tinha situação que eu começava a escrever no quadro, numa questão, e ele ficava já dizendo a resposta antes de eu terminar. Aí eu fiz assim, rapaz, esse aluno é diferenciado. Eu fiz a primeira vez que eu fiz a UBMEP, eu estudava a 7ª série e morava em Acrelândia mesmo. Aí, em 2010, a gente voltou para cá, para Rio Branco, e se mudou para cá. Aí foi quando eu fui estudar nessa escola aí que eu consegui a premiação. O legal da UBMEP é isso, que ela vai a todos os lugares do Brasil. Eu consegui a premiação, eu fico muito orgulhoso de mim mesmo. A gente vê a realidade deles, uma realidade de pessoas aqui carentes, né, de baixa renda. Se frustrar em aceitar a situação que vivem atualmente, sempre vão viver dessa maneira. Mas quando pega, que nem o Ronaldo, uma questão desafiadora, que ele já tem uma meta, ele já tem um propósito. Engenheiro civil ou engenheiro elétrico. Aí eu tenho tempo ainda para decidir, né? Fora são pela internet como se fossem aulas, assim, são postadas tarefas, assim, como se fosse para os alunos interagir entre eles, mas online, assim. Fórum é aberto para discussões, assim, tipo, você postar respostas, pode alguém discordar da sua resposta e fazer uma resposta melhor. Ele vem estudando e sempre eu falo, né, para eles que se depender de mim, eles vão chegar no objetivo deles, né? Eu com 6 anos, 7 anos, eu já trabalhava, e meu pai dizia que pra gente conseguir alguma coisa tinha que trabalhar. Na minha época que eu estudava, eu nunca imaginava, nem sabia o que significava a palavra faculdade. E hoje já vem minha filha na faculdade e eles se encaminhando, né, para fazer, assim. Isso é bom demais, é maravilhoso, assim. Tudo aquilo que eu quero, que eu sonho, eu tento lutar. Eu acho que o esforço, ele consegue te levar a lugares que nem você mesmo e que os outros duvidam de você, que você não imagina, nem os outros poderiam imaginar. Quinta série, ela começou a se destacar em matemática. Aí a professora Simone, que ainda dá aula até hoje lá, ela falou que quem terminasse a lição, que ganhava o visto, aquilo valia como um ponto. E para ela, tudo valia, né? Ganhar ponto para tirar boas notas. Aí teve a UBMEP, que eu não conhecia. Aí a professora escreveu ela tudo, ela tirou medalha de prata. Eu participei da primeira edição da UBMEP quando estava na quinta série, em 2005. Foi aí que eu conheci a UBMEP, conheci as Olimpíadas, conheci uma matemática muito divertida e conheci tudo que eu quero ser agora. Eu realmente não sabia o que era, então chegaram e disseram, sexta-feira, eu acho, terça, todo mundo da escola tem que fazer essa prova. Só que era muito divertida. Então eu falei, esse provão é muito mais legal. Eu recebi a medalha de prata em 2005 e também recebi um curso todos os sábados de matemática.
E isso era minha paixão. Eu esperava ansiosamente pelos 2 sábados do mês, porque a gente ia para lá. Eram várias pessoas que estavam comigo, que gostavam de matemática, que entendiam o meu ser CDF ou nerd ou o que seja, e compartilhavam isso comigo, e me valorizavam pelo que eu gostava e pelo que eu era. Em 2006 eu fiz a segunda OBMEP, eu recebi medalha de ouro. No ensino médio, depois de 2 anos, eu falei, não, agora eu preciso de um desafio novo. Eu quero ir para uma Olimpíada Internacional, representar o meu país. E aí, em 2010, eu fui para a minha primeira Olimpíada Internacional, que foi na China. E foi muito incrível, porque eu não falava inglês, eu nunca tinha saído do Brasil e fui para a China, direto. Bem, aqui é meu dormitório. Então, aqui que eu moro, tenho 4 roommates e é isso. E aqui é onde eu estudo. Esse é o meu quarto. Eu durmo aqui com outra menina. E essa é a minha cama. E eu realmente gosto muito disso, porque eu tenho um pino azul em cada país que eu já visitei e um pino verde em cada cidade que eu já visitei. E quase todos eles foram devido a Olimpíadas. Cada vez o meu ambiente ia ficando mais rico, porque eu queria continuar fazendo Olimpíadas, eu queria continuar sendo desafiada pelos meus estudos, eu queria continuar vivendo com pessoas do mundo inteiro. Eu não queria simplesmente ir por uma semana para uma Olimpíada e encontrar todas as pessoas, eu queria estudar com elas, eu queria conhecê-las. Aí ela falou, mãe, eu consegui. Ela chorava, eu e o pai dela que estava aqui também chorávamos muito. E foi muito emocionante. Foi uma surpresa muito grande. A bolsa foi uma surpresa muito grande, porque não bastava ela ter passado nas universidades, que ela não ia conseguir ir. Fui aceita em Harvard, Princeton, Yale, Tech, Columbia e UPenn. E aqui eu estou fazendo matemática, economia, psicologia e redação. E aí daqui a 1 ano eu tenho que escolher o meu curso, e eu acho que eu vou escolher astrofísica e governo. Porque meu maior sonho é voltar para o Brasil e trabalhar com educação. Como eu falei para você, a UNEP realmente mudou muito a minha vida e me trouxe oportunidades incríveis. Só que eu fui um exemplo que não é a coisa mais comum no Brasil. Então, por causa disso, que eu realmente queria que muitas pessoas tivessem a oportunidade que eu tive, juntamente com alguns amigos, a gente começou um projeto chamado Projeto Voa, que significa Vontade Olímpica de Aprender. E todos os domingos de manhã, a gente vai para lá e prepara nossos estudantes para as Olimpíadas de Matemática, especificamente a OBMEP, e para a Olimpíada de Astronomia. Pessoas que estão começando com a idade que eu comecei, 11, 12 anos, vão lá domingo de manhã, se esforçam, aprendem matemática, aprendem astronomia e recebem medalhas na OBMEP, como eu fiz, recebem medalhas na OBA, que é a Olimpíada de Astronomia, estão se esforçando, estão pegando gosto pelo estudo. O VOA é a minha maneira de falar, olha, a OBMEP realmente mudou a minha vida, realmente me trouxe oportunidades incríveis e eu quero que seja verdade para mais pessoas. O primeiro passo para alcançar algo realmente grande é sonhar grande. 6 anos atrás, eu falei, eu vou estudar nos Estados Unidos. E eu não falava inglês na época, eu não tinha nenhuma medalha internacional e eu não sabia como era o processo. E eu não tinha como pagar o processo. Às vezes, eu não acredito exatamente que eu tô aqui porque é muito... Como assim, sabe? Simplesmente virou realidade, meu sonho. Mas, não sei, sinto muita felicidade e vontade de continuar lutando. Porque agora meu sonho alto é mudar a educação brasileira. E, sabe, eu cheguei aqui, talvez... Meu outro sonho também tenha como se tornar realidade.
voltando aqui, agradecer o Renan por ter colocado esse vídeo pra gente. Ele foi um pouco extenso, mas sempre deixa aquela curiosidade, né? Vocês perceberam que... a câmera de novo. Vocês perceberam que é gente assim, como se fosse da nossa mesma realidade, né? Alguns foram mais longe, outros conseguiram medalha de prata, outros de ouro, de bronze, menção honrosa. Então, tudo isso traz oportunidade para vocês, como também trouxeram para esses amigos que não foram para fora do país, vocês perceberam, né? A questão da mata e do coité, algumas histórias assim bem engraçadas que, quando eles vão falando, você vai percebendo que é da nossa realidade, né? Eu gosto mesmo. Eu tinha parado aqui, nesse slide antes do Renan começar a apresentação aí, e tudo aquilo que eu falei para vocês antes do vídeo, né, falando sobre a iniciação da questão das bolsas, né? Eles comentaram novamente no vídeo. Então, você vê aí que você pode conseguir, basta você querer essa meta aí, colocar no seu guarda-roupa aí todo dia aí, você olhar, você vê que você vai conseguir também, igual esses outros amigos conseguiram. E vamos para a aula agora. Bom, a palavra probabilidade, certo? Como eu tinha colocado naquela aula, mas aí eu falei um pouco rápido. Hoje a gente tem mais tempo, a gente conversar um pouco mais e tirar umas dúvidas sobre o assunto. Aquele a gente colocou mais sobre questões e não sei se ficou meio que entendido para a grande maioria. Mas hoje a gente consegue sanar essa dúvida aí. A palavra probabilidade, ela deriva do latim, né? Provar ou testar. Informalmente, provável é... Tá aparecendo para vocês o slide, por favor? Sim. Beleza. Entendeu? Vou escuro aqui, vou. Provável é uma das muitas palavras utilizadas para eventos incertos ou conhecidos, sendo assim também vestida por algumas palavras como sorte, risco, azar, incerteza, duvidoso, dependendo do contexto, né? Tem muita gente que relaciona aos seus dias maus aquela questão de eu tenho muito azar. Acontece isso comigo. Né? Outro já, eu tenho sorte no amor, mas tenho azar no jogo. Outros tem sorte no jogo e tem azar no amor. Né? Não consigo uma pessoa boa para mim. Enfim. Então, isso tudo é questão de probabilidade, certo? Se você acredita em sorte ou azar, aí depende de você. Mas tudo são eventos que eu vou explicar para vocês e está a sua capacidade de dedução. Eu não sei se vocês gostam de séries e algumas coisas assim, então eu não sei se vocês já viram aquele famoso que tem Sherlock Holmes, né? Ele tem uma série sobre ele também. Ele trabalha sempre em cima de possibilidade, da chance de acontecer. Então, se você se arriscar muito, um exemplo, né? Eu pego aqui sei lá, uma bike, eu não consigo andar normal pela rua, eu vou subindo calçada, eu vou pulando ali do lado das paredes, enfim. Você está arriscando, né? Se arriscando no sentido de que você pode acontecer um acidente com você. Pode ser que você também ande normal ali pela rua e aconteça. Então, como eu estou dizendo para vocês, são chances. E esse daqui tudo é estudado através das probabilidades. Certo? Eu vou colocar aqui para vocês o grau que a gente tem, o que pode acontecer dentro da probabilidade. Certo? Quando a gente colocou no aulão naquele dia, coloquei para vocês que era a questão
do certo, né, ao impossível de acontecer. Então, a gente tem a escala de 0 a 1, ou de 0 a 100%, ou também pode trabalhar na questão de fração, certo? Então, quando eu colocar desse de 0 a 1, você também pode ter a noção que está de 0 a 100 em porcentagem. O professor explica melhor essa questão desse termômetro aí e essas palavras que você colocou de lado aí. Bom, impossível, improvável, chances iguais, provável e certo. Eu vou colocar aqui um exemplo que geralmente fica mais... Quando você vai trabalhar a probabilidade, você trabalha naquela questão de data, aquela situação. Mas vou colocar aqui uma situação meio que estranha, né? Mas aí vocês vão entender. Suponha que vocês, no caso, conheçam, né, o que é uma arma de fogo, e já ouviram falar naquele jogo Roleta Russa. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar nesse jogo, que é um jogo perigoso, né? Muito perigoso, né, por sinal. E aí, num tamborzinho que tem na arma, você coloca somente uma bala. Então, aí eu vou falar aqui para vocês essas chances que podem acontecer. Para ser sincero, eu não sei nem quanto, dentro daquele tambor, quantos, deve ser 6, se não me engano é 6. Aí você coloca uma bala ali e você gira, né? Você aponta na a cabeça e dispara. Pode ser que aquele momento ali mate você? Pode, né? Como eu estou dizendo para vocês. Se você colocar só uma bala em 6 no tambor, é uma coisa improvável de acontecer. Se eu não colocar nenhuma bala ali dentro, você girar e apertar o gatilho, é uma coisa impossível de acontecer, né? Pelo menos pelo disparo da arma de fogo, você não vai sofrer nenhuma lesão, porque não vai ter nenhuma arma lá dentro, ou nenhuma bala, né? Assim. Mas se tiver uma bala, é aquilo que acontece. Então você tem uma chance em 6 de falecer, né? De acontecer aquele caso de você se suicidar, no sentido do jogo da roleta russa. Então quer dizer que se eu colocar 3 balas e girar o cano, né? Aquele cano, aquele tambor, você girou o tambor, eu tenho 50% de chance de morrer? Sim. Mas que você faça uma intercalação ou coloque as 3 balas perto. Se você girar, quando você apertar, você teria 50% de chance. Agora, uma coisa provável, né? Coisa provável que você poderia de acontecer. Se o tambor 6 lugarzinhos para colocar as balas, você colocar só 5, é provável que você morra? É provável. Mas é provável também que você tenha uma chance de escapar, porque o tambor tem 6, tem uma vaga. Suponha que você apertou o gatilho, e aí aquela chance aconteça, então é provável que tem. Então, tá vendo que vai invertendo as situações? Agora, uma coisa certa de acontecer é, suponha que você coloque 6. Se você apertar, então a sua chance é 100%, né? De sair uma bala ali naquele cano e acontecer essa situação. Eu coloquei mais essa situação da arma, né? Para que você entenda que existe esse jogo, que é muito perigoso, né? Mas eu poderia ter colocado na situação do dado. Se eu falar para vocês aqui, vocês vão entender melhor agora, né? Você fica mais atento quando a situação é mais perigosa, no sentido de entender a situação. Suponha que você pegue um dado comum, né? Aparece muito nesses jogos de probabilidade e a questão dos dados. Um dado tem 6 faces iguais. Suponha que eu jogue esse dado e queira que saia o número 7. Pode acontecer isso? Não. Bom,
É nesse sentido aqui. A gente começa bem devagar o assunto para que vocês entendam, porque é impossível. Se o dado tem 6 faces, como é que se eu jogar, eu quero que saia a 7? Não tem como, né? Se são só 6. Aí se eu falar para vocês, suponha que eu queria que acontecesse que saia o número 1. É provável que isso aconteça? Sim. No lançamento do dado, é provável. Mas suponha que eu passo o dia jogando. Pode ser que saia o número 1, pode ser que não, não é? Então é nesse sentido que você trabalha os jogos. Você vai trabalhar em probabilidade, em chances. Não é que vai acontecer. Suponha que a gente vai começar a jogar os dados, né? Você joga os dados. Suponha que você joga o dado uma vez. Deu o número 3, mas você quer que saia o número 1. Você joga novamente. Saiu 3, saiu 4, saiu 5. Enfim, é uma coisa improvável, mas pode acontecer. Pode sair. Aí suponha que eu falo para você assim, eu queria que saísse o número par. Qual é a chance disso acontecer? É 50%. Porque se eu tenho. É de 1 a 6, né? Essas são todas as minhas chances, né? E de 1 a 6 eu tenho 2, o 4 e o 6, né? Ou seja, eu tenho 6, no total eu tenho 6 chances, né? De cair qualquer número. E eu quero que caia um número par, né? Que são 3 chances que eu tenho, né? Então eu vou dividir, né? 3 por 6, né? Que simplificando dá 1 sobre 2, né? Que é 50%. Muito bem, garoto. Olha o Silas aí contribuindo aí, já entendendo um pouquinho do assunto que eu quero passar para vocês. Como eu falei para vocês, ó, e o Silas acabou de citar, se um dado tem 6 faces, então isso eu vou chamar para vocês que é o espaço amostral. É tudo que você tem dentro do seu leque ali de trabalhar. Eu falei um dado, então você tem 6 faces. Só que quando eu perguntei para vocês, eu queria que saísse uma face voltada para cima, par. Então, como o Sila comentou, tem o 2, tem o 4 e tem o 6. Essas 3 são pares. Então, são 3 maneiras, que são eventos, certo? Que a gente fala que vai acontecer são eventos. Então, um evento, no caso, seria 3 em 6. E aí, como ele fez já a fração irredutível, né? Ele colocou 1 por 2. E aí, quando você divide 1 por 2, você tem 0,5. Está, no caso aí, ó, no meio aqui da nossa chance, que é 50%. Obrigado aí pela participação, senhor. Bom, então, você pode perceber que a gente vai trabalhar em cima disso, certo? Então, de chances, aí essa foi a ideia que eu coloquei para vocês, e aí eu vou colocando em questão para vocês entenderem um pouco melhor. Bom, essa aqui é uma definição de probabilidade, tá? Coloquei aqui a fórmula Lean. É a chance, é o que você quer e você tem. Achei ela um pouco machista, essa colocação aqui, mas o que importa para a gente aqui é aprender, né? E geralmente é assim, a chance é o que você quer, vai ficar em cima, que é o evento. E o que você tem, a gente chama de espaço amostral. Então aí quando a gente vai trabalhar em questões, você vai entender um pouco melhor. Esse assunto de probabilidade, análise combinatória, que a gente trabalha em questões de chance, você vai estudar, geralmente, ele entre o segundo e o terceiro ano. Colocando aqui mais detalhado, porque pode ter alunos aqui de primeiro, né? Aluno de segundo ainda que provavelmente não viu o assunto, e terceiro ano provavelmente já viu, mas é bom sempre estar renovando aí o seu repertório, né? Estudando e relembrando. É como se fosse aquela situação que você aprendeu. É como se você fosse andar de bicicleta. Quando você aprende uma vez, geralmente você não esquece. Só que se você não exercitar, quando você começa a pedalar, você fica todo dolorido outro dia. Enfim, né? São alguns exemplos aí. Bom, eu vou passar aqui e aí eu vou colocar para vocês aqui algumas situações dentro da probabilidade. A adição de probabilidade. Esse teorema é aplicado quando queremos calcular a probabilidade de ocorrer um evento A ou um evento B. Pois o conectivo ou indica a união, certo? A união eu ensinei a vocês, né? Para quem já passou pelo segundo, pelo terceiro, e agora
está no primeiro, a união naquele sentido de, lembra de união e interseção, que a gente estudou lá, a parte de conjuntos, enfim. Volta para a gente aqui a se destacar na parte de probabilidade, como eu disse a vocês. É um assunto puxando o outro, né? É um canalzinho ali, tem sempre uma teia da aranha. Então é um leque que você pode sempre anotar aquelas dicas que os professores passam para vocês e algumas palavras você precisa usando nos conteúdos. Então, o ou, ele indica a questão de mais. Anote isso aí. Ou, ele dá aquela indicação de mais. Pode ser um ou o outro. Então, o ou é mais. E o i, no caso o e, depois eu falo para vocês aqui, significa a multiplicação dentro da probabilidade. Esse assunto também vocês vão ver em biologia, certo? E aí, se você já não tiver visto. Então, probabilidade condicional é um segundo evento de um espaço amostral que ocorre em um evento depois que já tem ocorrido o primeiro. Tipo, é uma condição. Aconteceu uma coisa, aí dentro do mesmo evento ele quer que ocorra outra. Então, ele já está pedindo que ocorra dois eventos em um só, no mesmo espaço. Não coisas simultâneas. Tem de questões eu vou explicando para vocês, porque fica meio que abstrato eu falar só assim. Multiplicação de probabilidade. Quando dois ou mais eventos acontecem ao mesmo tempo. Aqui é como se fosse você falar sobre, sei lá, cores diferentes, e está acontecendo ali simultâneo, e está acontecendo ao mesmo tempo juntos, e você precisa tirar de uma caixa. Enfim, eu vou colocar em questões, aí vocês vão entender bem melhor. Aqui eu vou colocar e tem em cima ali a descrição para que você entenda melhor o que é adição, o que é condicional, o que é a multiplicação. Um exemplo aqui, e aí vocês vão entender aqui. O primeiro exemplo, foi feita uma pesquisa com 100 alunos sobre sua preferência entre cachorros e gatos. A tabela da contingência a seguir mostra os dados para a amostra de alunos que responderam à pesquisa. Então, o nosso espaço amostral, você tem que ter aquela ideia, são 100 alunos, então é o total. É tudo que eu tenho. Geralmente a gente pode apresentar esse espaço amostral por uma árvore, né? Eu poderia colocar o nome de todos os alunos, mas ou com todos os números. Mas aí Ei, Douglas. Oi, Silas, pode falar. Nesse caso, nessa questão, eu poderia pensar por meio de conjuntos ou não? Com certeza. Porque tu tá dizendo, né, o espaço amostral é 100, né? É como fosse o conjunto universo, né, da pesquisa, né? É isso mesmo. Tá vendo como aquele assunto do primeiro ano vai ajudar você no segundo e sucessivamente também no terceiro ano. O que o Silas colocou a ideia aí é um assunto que a gente estudou no primeiro ano, que dá a ideia de conjunto. A gente não pode passar de 100 alunos, que é tudo que a gente tem. Então vai ficar limitado aquilo ali, certo? Aí eu vou fazer algumas perguntas, aqui é a tabela. A preferência, no caso aqui foi feita a pesquisa entre homem e mulher, quem gosta de cachorro, quem gosta de gato, quem não tem preferência. Então a gente vai basicamente olhar essa tabela aqui e aí a gente vai fixar aqui esses valores. Aí a primeira pergunta, vamos ver o que ele vai fazer aqui perto. Calcule a probabilidade de que um aluno escolhido aleatoriamente preferir cães. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui, certo? Aí eu vou analisar aqui com vocês. Ele não fala, não distingue a questão do sexo, né? Então, ele fala o aluno. Então, quem gosta de cachorro aí? Você olha para mim aí e tenta me responder, por favor. Só quem gosta de cachorro. Preferem, no caso, né? Deixa eu ajudar vocês aqui. Vou colocar aqui, né? Aqui está mostrando para vocês, certo? Ó, a tabela aqui mostra quem prefere cachorro, gato e não tem preferência. Então, a pergunta naquele momento foi assim: ó,
Calcula a probabilidade de que um aluno escolhido aleatoriamente prefere cães. Prefere cães. Aí eu vou olhar aqui. Preferem cães, cachorro, 36 homens e 20 mulheres. Aí eu vou para vocês aqui nesse momento. 36 homens. Você lembra da fórmula linda? É o evento sobre o espaço amostral. É tudo que a gente tem. Vocês lembram a quantidade de alunos? 100, né? 100. Aí eu vou voltar aqui para vocês lembrarem de outra coisa. Ó, 36 preferem cachorro de homem, né? E ele está dentro desse tipo de aluno. Quantas mulheres preferem cachorro? 20. É um quinto, né? De mulheres. É. Aí eu vou colocar aqui. Também pelo total, né? 20 pelos 100 alunos preferem cachorro. Aí aqui, como os denominadores são iguais, você já pode colocar o por 100. É tipo assim, Douglas, eu tava pensando assim, porque na tabela já tinha o total, né? Que era 56, aí eu poderia botar 56 sobre 100, né? Pode sim. Aí como eu tô começando aqui da base, né? 56 por 100, como você acabou de citar aí, ó. Então essa seria a nossa conclusão aqui, ó, aquela primeira pergunta. Então que isso aqui representa a divisão da 0,56, ou aqui são alguns métodos que pode vir a resposta, certo? 56%, 0,56 ou 56%. Então aqui foi a primeira pergunta aqui para vocês. Vou passar um próximo aqui para diferenciar aqui. Eu vou continuar para vocês aqui a então, que preferem cachorros, né? São 56% do total dos entrevistados. Aí, nessa amostra, né? Como eu falei para vocês ali, naquela planilha, os eventos que preferem cachorros e preferem gatos são mutuamente exclusivos. Aí vocês podem dizer se é sim ou não. Tipo assim, quem gosta de cachorro respondeu só para cachorro, né? Aí vai aquela situação de interseção, que aí envolve também aquele assunto de conjunto do primeiro ano. Aí, ó, quem respondeu para cachorro, só respondeu, ele prefere cachorro. Quem respondeu para gato, só para gato. Quem não tem preferência também respondeu. Então, são sim eventos mutuamente exclusivos. Cada um tem a sua especificação. Não tem gente que respondeu para dois momentos. Tá Tipo, entendendo? não tem interseção entre os conjuntos, né? Muito bem. Não tem interseção. Quem gosta de cachorro, marcou cachorro. Quem prefere gato, colocou gato. Quem não tem preferência, colocou lá. Quem não tem preferência. Então, se a gente fosse analisar, né, naquelas interseções que a gente faz aqui, ó, nesse assunto, são três. Tudo bem que sejam três aqui, ficou meio esquisito aqui, né? Um cachorro, gato, e não. Aí não tem ninguém aqui. O que eu estou falando de interseção aqui, ó, são esses momentos aqui, ó. Ele está entre as três bolinhas aqui, certo? Então aqui quem respondeu só estaria aqui, aqui e aqui. Não estaria fazendo esse momento aqui, intercalando entre as duas bolinhas. É mais ou menos nesse sentido aí. A pergunta lá. Deixa eu continuar. Então aqui seria mutuamente exclusivo. Cada um respondeu
a cada questionário. Então, sim. Calcula a probabilidade de que um aluno escolhido aleatoriamente preferir cães ou preferir gatos. Aqui pode ser que ele goste de cães ou gatos. Então, o ou, como eu disse para vocês, dá a ideia de adição. Aí eu vou botar aqui a tabela para vocês, ver se vocês estão começando a entender o assunto. Ver se vocês Tipo, no compreendem. caso, ele quer a probabilidade de um aluno, né? Ele não falou se era homem ou se era mulher, né? Verdade. Escolher cães, né? Ou gatos, né? Sim. Aí eu vou pegar 56 sobre 100, aí vou somar com 36 sobre 100, Muito bem, rapaz. Aí, quando fazer essa soma e dividir por 100, essa vai ser a probabilidade, né? De gatos, de um aluno escolher cães e gatos, né? Certinho, 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 certinho. Ah, Então, o entendi. que ele falou é isso mesmo. Eu vou pegar. Quem gosta de cães, já está ali em cima, ó, 56. Ele acabou de citar. Por cento. E quem gosta de gatos, falou 36, não foi? 36. Aqui eu tenho 6 com 6 dá 12, hein? Aí ficaria 10, dá 92. Não é assim? E aqui representa 92%. Dos entrevistados preferem ou cães ou gatos. Então aqui é uma ideia, inicialmente, vocês, de probabilidade. Eu estou colocando aqui devagar para que vocês vão entendendo o alinhamento aqui desse assunto. Vou voltar aqui para a questão e essa daqui. Ixi, vou ver salvar aqui. Vou botar um novo aqui, depois eu já volto para cá com a resolução da prova. Aqui é a multiplicação de probabilidade, que já é outra questão. Geralmente vem muito mais, assim, você vê em livros nesse sentido aqui. Quando você for estudar, né, tentar resolver algumas questões, você vai ver mais nesse sentido, assim, com questões de bolinha, de dados, enfim, de cara e coroa, moeda, né? E se você entender o assunto, você vai conseguir resolver qualquer tipo, porque cara e coroa tem duas faces, né? Aí se você falar de homem e mulher, sexo, também tem duas faces, né? Masculino e feminino. O dado tem 6, enfim. Então, vocês vão entendendo assim, aí você vai ver que o assunto só vai mudar mesmo a linguagem, mas o momento de resolver é o mesmo, o jeito, né? Bom, a questão da multiplicação agora. Uma urna contém 5 bolas brancas e 8 pretas. Se forem retiradas dessa urna sucessivamente, ou seja, não sendo as bolas recolocadas depois de retiradas, qual a probabilidade de ambas sejam brancas? Bom, aí aqui vocês têm que sempre analisar muito a questão, na leitura da questão. Como a professora lá no vídeo falou, professor, eu não entendo muito sobre a matemática. Mas pela leitura, você consegue resolver uma questão que muita gente que às vezes vamos lá, um nerd de matemática, pela leitura se embaraça, né? Não se embaraça no sentido de não entender interpreta a pergunta e acaba fazendo de outro caminho, né? E aí é que eu vou colocar para vocês entenderem melhor o que a questão está pedindo. Se uma urna tem 5 bolas brancas e 8 pretas, aqui eu vou ter que fazer uma soma para me saber o espaço amostral, concorda? Vai ser 13, né? O espaço amostral. Então, nosso espaço amostral, então, é 13. Todas as bolinhas que eu tenho dentro da caixa. Aí, o que ele está querendo?
Se forem retiradas dessa urna sucessivamente, ou seja, não sendo as bolas recolocadas. Porque tem questão que ele coloca, você tira a bola e recoloca ela dentro da caixa. Mas nesse caso ele está colocando, ele não quer que você coloque ela na caixinha novamente. Aí, tipo, Douglas, aí nessa aí seria uma situação já mais difícil, né? Não seria mais tão fácil assim. A interpretação até parece, né? Assim, quando você começa a ler, você, vixe, isso daí é mais difícil. Mas aí eu vou colocar aqui para vocês, aqui vocês vão ver que é bem simples depois que a gente começa a resolver. Eu sei que nosso espaço amostral é 13, não é? Como você acabou de tomar. Eu tinha 8 bolas brancas. Perdão, 5 brancas. Eu vou colocar aqui do lado. 5 brancas. 5B. Só para resumir. E 8P. Isso aí representa 5 bolas brancas e 8P, que é preto. O nosso espaço amostral é tudo que a gente tem. Então, é 13. É a soma de 8 com 5. Aí eu vou voltar aqui para vocês entenderem o que a questão está querendo. A probabilidade que ambas sejam brancas. Mas aí eu vou ter que fazer caso a caso para que isso dê certo? Não, preste atenção. Quando você vai fazer, né, a primeira puxada na caixa, não tem 13 bolinhas dentro? Vocês concordam comigo que vai ter as 13, né? Concorda que lá dentro das 13, né, entre as 13, tem 5? Como é que é, Douglas? Tá muito baixo. Repete aí. Foi mal. Vou aumentar aqui um pouco. Ó, vocês concordam comigo que dentro da caixinha vai ter 13 bolinhas, que é nosso espaço amostral, não é? Sim. Dentro dessas bolas que estão dentro da caixa, eu sei que tem 5 brancas. Pronto. Então tá aqui. 5 por 13. Entre as 13 que tem lá dentro da caixinha, 5 são brancas. Suponha que eu tirei uma branca. Vai restar quantas brancas agora? 4, né, não? 4. Eu não vou repor bola na caixa. O que eu vou colocar aqui embaixo? Se eu não repor a bolinha que saiu, que era 5 em 13. 12. 12. Show de bola. Olha a pergunta aqui, ó. Se forem dessas sucessivamente, ou seja, não sendo recolocados depois de retirados, com a probabilidade que ambas sejam brancas. Em caso que forem retiradas dessa urna sucessivamente. As ambas, no caso, tem que ser brancas. Então, E esse 5 sobre 13 aí, ele tá representando a primeira bola retirada? A chance disso ocorrer, ó. São A chance 5 bolas de brancas em 13. Uhum. E aí esse outro aí, né, 4 sobre 12, seria a segunda retirada, Segunda né? chance. Muito bem. E Agora, esse, aí como agora é ou, né, é uma multiplicação, né? pronto. Aí aqui, ó. Se você tivesse com reposição, você teria que colocar aqui embaixo o 13 e aqui em cima você colocaria novamente o 5. Agora, como é sem reposição, agora você faz só a multiplicação. Entendeu? 5 vezes 4, 20. E 12 vezes 13, 156. Nossa, ia dizer. Aí a gente faz aqui, pode fazer aqui uma fração irredutível, né? Para você, sempre quando você trabalhar a probabilidade, eu acho mais fácil você trabalhar com números menores. Eu vou fazer uma simplificação aqui, os dois dá por 4.
Aí, 20, né? Por 4, é 5. 5. E 156 por 4, 39, não? 39. 39, pois é. Então, a chance de ocorrência, eu tirar duas bolas sucessivamente brancas, né? Eu tiro uma bola branca e a outra, são 5 chances em 39 possibilidades. E no caso, assim, no montuado, que aí é aquele assunto de análise combinatória, e se a gente fosse demonstrar todas as maneiras, você iria ver que ia fazer essa repetição aí. Poderia ser branca, 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 preta, branca, branca. Aí como as bolas são brancas e são iguais, né, tem questões que falam nesse sentido, entendeu? Eu vou clareando a mente de vocês aqui também. Eu vou passar aqui para outra aqui que pensava que o tempo ia ser curto. E está sendo curto, né? E a gente, quando começa a resolver esse tipo de questões, acaba passando aquele sentido de 3 minutos para cada uma. Aqui é outro tipo de questão, agora com a condição. São eventos dentro de outro, como eu estava falando para vocês aqui no início, a condição é um segundo evento de um espaço amostral que ocorre depois que ocorreu o primeiro. Aí, deixa eu ler a questão para que você entendeu. Tem um grupo de 50 moças, então aqui você já sabe que é o espaço amostral, que é o nosso espaço amostral. Aí vamos lá. É classificado de acordo com a cor dos cabelos, dos olhos, né? De cada moça, segundo a tabela. Aqui é a tabelinha, não sei se dá para vocês enxergarem direito ela aí. Mas aí eu tenho os cabelos, elas são loiras, morenas e ruivas. Os olhos, a cor dos olhos são azuis e castanhos. Está chovendo. Sempre vem um negócio a mais, né? Está chovendo. Quando você encontra a menina, seus cabelos estão completamente cobertos. Lascou, né? Você já não vai mais saber se ela é o quê? Loira, morena ou ruiva. Mas você percebe que ela tem olhos castanhos. Qual a probabilidade de ela ser morena? Aí aqui é uma condição dentro de outra, né? Você percebe que ela tem olhos castanhos, mas ele quer o quê? Dentro dessa ideia, qual seja a probabilidade de ela ser morena? Deixa eu voltar aqui a ideia para vocês. Na tabela, a primeira condição que eu tenho é o quê? É que a moça tem olhos o quê? Castanhos. Então, quem tem olhos castanhos, que ele viu lá, né? O detalhe que tem é 9, 14 e 3. Sobre um espaço amostral. Vou colocar aqui para mim não esquecer. Você pode colocar tudo de uma vez assim, não tem problema não, viu? 9. Aí é mais 14, mais 3 é tudo sobre 50, é? Sobre o espaço amostral? Sobre o espaço amostral. Eu poderia colocar 50, 50, 50. Mas para não ficar, né, somando fração, né? não fica muito bem. Fica aquela dica de depois você somar tudo, né? Colocar só uma vez os 50 aqui. Aqui eu tenho tudo e tem olhos, no caso castanhos, certo? Então eu vou fazer essa soma aqui para vocês terem essa ideia. No total de quantas pessoas têm olhos castanhos entre as 50. Que foi uma dica que o cara viu lá, né? O cabelo da menina estava coberto. Estava chovendo. Só que ele viu que o olho dela era castanho. Daí você tem
a noção, né? Ele viu o olho, mas não viu a cor do cabelo. Eu acho que essas questões da UBMS estão meio malucas. É o que eu tenho 26/50. Aqui eu posso fazer uma redução, né? Aqui dá 13 por, sobre 25, né? pronto, dá por 2, então fica 13, como o Silas comentou agora, por 25. Aqui eu só fiz a redução do total. Deixa eu botar aqui a questão. Qual a probabilidade de ela ser morena? Eu tenho que ela seja morena de olhos azuis e morena de olhos castanhos. Eu vou fazer já uma interseção aqui pelo nosso tempo. Eu queria responder as outras com vocês, que é bem interessante também. Perceba comigo que aqui também tem 14/50. Concorda? Então aqui eu vou fazer uma interseção dentro desse momento, ó. Eu já coloquei ele aqui, ó. E já está aqui. Mas ele está falando que ela que precisa ser morena. Para ser morena, eu já vou fazer aqui essa interseção para que você entenda. Para ser morena era 14/50. Vamos fazer uma simplificação aqui também, né? Se eu simplificar esses dois aqui por 2, eu tenho que é 7 por 25. Aí o que é que a questão quer, né? Aí você sempre lembra daquela fórmula, né? Naquela fórmula linda lá. O que eu tenho pelo que eu quero. No caso, eu vou colocar o que eu quero em cima e o que eu tenho embaixo. A questão é, eu quero que seja morena e tem olhos castanhos. Então, a condição uma da outra. Aí eu vou colocar aqui, ó. E tem olhos castanhos, né? Ela é morena. Ela é morena, então é 7/25. Porque esse 7/25 quer dizer a probabilidade dela ser morena é de olhos castanhos, né? É. No E geral, né? E aquele 13 é ela de ser morena, né? É. De qualquer, tipo assim, de qualquer óleo, né? Ser moreno de óleo castanho, né? Azul. Fica naquela barrinha, que era para ter deixado aqui as questões. Se você conseguisse ver a tabela, né? Fica ruim aqui para mim tentar demonstrar e ao mesmo tempo ficar indo e voltando. Mas eu acho que vocês estão entendendo aí o sentido. Aí aqui, ó, eu tenho aquela relação fração por fração, né? Então eu posso repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Vocês sempre iam no ensino fundamental. Repete a primeira. Ou você poderia cortar o 25/25 direto, né? Que é do denominador, né? Mas aí eu vou fazer aqui pela lei aqui, né? Repete a primeira expressão e multiplica pelo inverso da segunda. A segunda tem 13/25, então se eu inverter ela, fica o quê? 25/13. E no caso daria o mesmo você cortar aqui com esse daqui, ó. Eu explico já para você o porquê. Ó, se eu multiplicar 7/25, 25/13, perceba comigo, ó. Se eu multiplicar por 25 e depois dividir por 25, não vai dar o mesmo resultado? Eu vou só simplificar depois, então. Tipo assim, né? É como, tipo, com maior multiplicação, poderia comutar, né? Eu posso colocar esse 25 que tá no numerador, né?
dessa fração que tem o 13, né, no denominador, eu podia colocar onde está o 7 e tirar o 7 e colocar onde está o 13, né? Aí ia ficar 25 sobre 25 e 7 sobre 13. 25 sobre 25 é 1. Aí uma vez 7 sobre 13 é 7 sobre 13, né? É bem mais explicado aí. O nosso professor Silas também ajudando aqui. Valeu, Silas. Aí tem aqui, ó. O que ele acabou de falar, você poderia fazer aí também isso aqui. Se você multiplicasse, como ele falou, também daria certo, não tem problema não. Então, a chance dessa moça ser morena de olhos castanhos é 7 por 13. Eu vou colocar um aqui agora, que já está faltando pouco tempo, né, pelo nosso limite de aula, que a gente foi combinado lá no grupo, para não ficar extenso também com vocês. Eu vou colocar essa aqui que é bem interessante. Suponha que vocês aí pretendam, né, futuramente ter filhos e filhas. Então aqui você vai entender o engatinhar da probabilidade. Tem famílias que vocês podem conhecer por aí, onde vocês moram, que tem 3 filhos machos, tem 3 filhas fêmeas, né? No caso eu coloco macho e fêmea aqui para diferenciar o sexo, certo? Mas menino e menina. Então, MF, para ficar mais fácil vocês entenderem. Então, vamos lá. Suponha que vocês futuramente pretendam ter 3 filhos. Vou colocar vocês dentro da relação da questão para que você se envolva mais. Faça um diagrama de árvore. O que é esse diagrama de árvore, professor? O diagrama, ele representa o leque, o espaço amostral. O que você tem e o que você vai querer depois é dentro do total. Aí eu vou falar aqui com vocês. Faça um diagrama de árvore com todos os possíveis arranjos. Os arranjos são todas as maneiras, né? Então, calcule a probabilidade de um nascimento de 2 meninas e um menino. Vocês devem conhecer, né? Os casos aí perto da família de vocês que teve gente que teve 2 meninas e um menino. Não precisa ser em ordem, assim, nasceu 2 e um depois pode ser intercalado, uma menina, um menino e uma menina. Enfim. Aí, professor, qual é a chance desse cara ter feito isso, né? Ou esse casal? Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Dá tempo para eu explicar isso aqui para vocês. Um pouquinho a mais não vai matar ninguém, não. Sempre é bom um pouquinho de matemática aí na vida de vocês. Bom, são 3 filhos, né? Como eu disse a vocês. Ah, professor, como é que eu vou descobrir todas as maneiras? Ó, quando você vai tentar procriar, você só tem 2 maneiras. Ou vai nascer macho ou vai nascer fêmea. Quando é aqueles casos extraordinários, aí a gente trabalha outra questão de probabilidade, certo? Mas aqui eu estou trabalhando com... Não é vai dizer que é pessoas normais, mas todos são normais. Mas ou masculino Vai acontecer ou só isso, feminino. né? Que vai acontecer só isso. Não me entendam mal. Então, eu tenho 2 chances, né? No primeiro momento. Aqui, o primeiro filho pode nascer macho ou fêmea. Macho ou fêmea? Macho ou fêmea. Vou colocar aqui um F. Ixi, ficou muito esquisito esse F aqui. Vou apagar aqui. Então, eu tenho 2 possibilidades, concorda? 2. Pode nascer qualquer uma das 2. Na segunda gestação, você também tem 2 possibilidades. Macho ou fêmea. 2. Na terceira, também você vai ter macho ou fêmea. Então, você não quer ter 3 meninos? Ou 3 meninas de uma lapada? Aqui, ó. Que são gestações diferentes. Então, também tenho 2 chances por final. Aí, ó. Aqui eu vou ter que mostrar para vocês o arranjo, né? Com todas as possibilidades. Se na primeira eu tenho 2, na segunda 2, na terceira 2, então vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8. Ixi, professor, como é que eu vou mostrar essas 8 maneiras aqui? Através, né, desse... Pode ser o quê? Aí eu vou lá com vocês. Vão me ajudando aí.
Quando você for trabalhar isso, você sempre vai tentar ser organizado. Pode ser macho, 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 não pode? Macho, macho, macho. Pode ser macho, macho, fêmea. Tem que ser 8 sem repetir nenhum, certo? Pode ser macho, fêmea, macho. E pode ser fêmea, macho, macho. Pronto. Parecendo aula de biologia, né? Eu tenho 4 maneiras que eu fiz exatamente como se fosse organizado. Isso aqui, quando for para a segunda fase, eu dou essa dica para vocês. Aí agora eu vou colocar aqui para Agora você. a gente vai com as meninas, né? É, Né? fêmea, fêmea e fêmea, né? Igual a pessoa fala. Fêmea, fêmea, fêmea. Aí pode ser fêmea. Mesmo sentido. Fêmea, macho. Pode ser fêmea, macho, fêmea. Ou pode ser macho, fêmea, fêmea. Perceba que não repetiu nenhum. Quantas maneiras eu tenho aqui, ó? Se você encontrar outra aí, você ganha um ponto em matemática aí com o Reinan. É 8, né? Aqui é 8 tudo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no final é um F. Então aqui é o nosso espaço amostral, certo? É tudo que eu tenho que está aqui, as nossas possibilidades. Aí a pergunta lá, eu já esqueci qual foi a pergunta. Eu vou lá voltar. Qual é a chance de eu ter 2 meninas e um menino? Eu não, vocês aí, né? Ah, agora eu entendi o que ele quer fazer, né? Tu colocou todas as possibilidades, né? E agora tu vai pesquisar, né? Qual é a de 2 meninas e um menino, né? E tu vai dividir, né? De 8, né? Aí nessa divisão vai ser a probabilidade, né? Muito bem, é isso mesmo. Meu Por isso que é Deus. bom você sempre saber o espaço amostral. Aí, onde é que vocês estão conseguindo aí ver 2 meninas e um menino? Eu sei que o espaço amostral é 8, que a gente já descobriu aí, né? Aí, qual é a chance que eu tenho de ter 2 meninas e um menino? Na primeira, tudo macho. Não serve. Tudo macho, não serve. Não, tem 2 machos e uma fêmea. Não serve. 2 machos e uma fêmea e 2 machos. Aqui, ó. Ela tá lá, pediu 2 meninas e um menino. Aqui tem tudo fêmea, não serve. Aí aqui eu tenho 2 meninas e um macho. Então tem uma chance entre 8. Aqui eu também tenho, ó, 2 meninas e um macho. E aqui eu também tenho 2 meninas e um macho. Então são quantas maneiras em 8? 3 em 8. O que eu quero é 2 meninas e um macho. E um menino, no caso, né? E no caso eu coloquei M aqui para facilitar. Pronto. Fêmea e macho. Então aqui, ó, tenho 3 em 8. A outra pergunta. Quando você faz a primeira, eu acho que você entender melhor a segunda. Qual a chance de ter 3 meninos? Vocês lembram qual é a chance de ter 3 meninos? Essa foi a primeira pergunta. Só uma, né? Um em quanto? Um em 1 em 8. 1 em 8. 1 em 8. Só isso mesmo. Pronto, ó. Quando você distribui aí, fica mais fácil você entender. Ó. Eu tenho para ter 3 meninos. Você conhece, né? Qual é a chance disso acontecer? É 1 em 8 maneiras. Suponha que o cara aí, alguém que vocês conheçam, queira ter 3 meninos. Ele só vai ter uma chance em 8 disso acontecer. Assim também 3 meninas, né? O casal ter 3 meninas é 1 em 8, né? Também, é isso mesmo. Ah, e como é que pode? Eu tenho 2 irmãs. E eu sendo, sei lá, eu sou menina, eu tenho 2 irmãs. Então foi isso a chance que aconteceu. Eu tenho uma em 8 maneiras.
né? Porque o rapaz só vai fazer o quê? Meninas ou só meninos, né? Os pais. Isso é a chance de ocorrência. Mas aí também existe muita relação da biologia, certo? E aí aprofunda um pouco mais. Ó, aí na probabilidade, eu sei que estou estendendo um pouquinho, mas aí a gente já está concluindo. Tem essa questão da palavra pelo menos. Isso faz uma diferença tão grande na vida de vocês. Ó, eu vou fazer essa pergunta aqui para vocês, eu preciso entender. Pela palavra pelo menos. Por exemplo, se eu fosse tentar ter 3 meninos, né? Assim, 3. Queria pelo menos um menino. Pelo menos um menino. Qual a chance disso ocorrer? Tipo, tu vai querer casos que, assim, pode ter 2, pode ter 3, mas também tu queria que pelo menos tivesse um, né? Também é assim que tu Muito quer. bem, é isso mesmo. Essa Ia palavra ser pelo 6 em menos. 8. É isso que tu quer que a gente lembre, né? Tipo assim, 6 a em gente vai 8. pegar os casos, né? Que vai ter 3 meninos, 2 meninos. E também um menino, né? Porque tu quer que tenha pelo menos um, né? Pelo menos um. E aí vocês conseguem ver quantos casos aí que tenha pelo menos um garoto? 6 e 8. Quanto? 6. 8 6 e em 8, 8? né? 8 em 8. Ó, eu vou lá, vou ajudar 7 vocês em aqui, ó. 8. Não, 7 em 8, pois é. 7 em 7 8. em 8. Ó, 7 em 8. pelo menos um menino. Nesses 3 de cima não tem pelo menos um? Tem. Aqui Tem. na segunda, ó, pelo menos tem um menino. Tem uma menina, mas tem 2 meninos. Pelo menos tem um. Aqui também, ó. Então já tem 3. Aqui também. Agora, nesse caso aqui, ó, É só menina, né? Pois é. não tem nenhum menino. Estou arriscando aqui para vocês entenderem. Então, eu já descarto aqui. Aqui eu tenho um menino, ó, pelo menos um tem. Aqui também tem pelo menos um e aqui também pelo menos um. Então, são 7 maneiras. 8. Então, aqui é a resposta da terceira. Seria essa. Pelo menos um menino seria 7 em 8. Todas as crianças do mesmo sexo. Sem olhar, qual é que vocês me diriam? 2 em 8. 2 em 8. Certinho. Que é menina, 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 né? E menino, 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 né? Aqui seria essa e essa. Então, para finalizar aqui a nossa segunda questão, a nossa, sei lá qual questão que a gente já está fazendo, seria 2 em 8. Que no caso 25%, né? Que é um quarto. é um quarto. Muito bem, 25%. Um quarto. Que daria 25%. Então, se você for fazer mais uma gestação, aí aumenta, né? Aí seria 16 possibilidades, aí você faria MMMM, MMMF, enfim. Aí eu vou falar isso aqui para vocês de 16 maneiras, eu me atrapalho também. Por isso que é bom sempre você deixar a demonstração, né? Para que você não se atrapalhe depois. A gente vai crescendo em cima desse assunto aqui, pouquinho a pouquinho. E, como se eu disse para vocês, para finalizar, essa aqui é mais rápido. Essa aqui é a última questão, prometo a vocês. Professor, eu não entendo nada de baralho. Eu sei que tem algumas questões que geralmente acabam, né, deixando você, porque como é que eu vou ter que aprender todos os assuntos do mundo para mim resolver essas questões? Nesse caso aqui de jogos, né, ele coloca baralho, coloca dados. O dado você deve conhecer mais, né, mas tem gente que não conhece questões com cartas, né, jogos Pois com é, cartas. também não sei nem pra onde é Aí, que vai em um baralho. pois é, tem gente que não gosta. Antigamente, os pais de vocês, né? Geralmente era a diversão nossa no nosso tempo era assim, eu tô entre a vocês e os meus pais. O meu pai gostava muito de jogar baralho e dominó. Pronto, aí a Hilara aprendeu esses dias. Ela colocou aqui. Aprendi com meu avô. Pronto, tá vendo? Então tá entre, como eu tô dizendo, nossa geração, a geração de vocês já é mais a questão do WhatsApp, jogos de Free Fire, essas coisas, né? A minha geração era mais, não sei se é do Reinan também, mas era mais sair à rua, jogar bola e, sei lá, soltar pipa, peão, aquelas brincadeiras de esconde-esconde, aquelas porra mais
Porque não tinha o que fazer, não tinha internet, né? Aí, então, o Renan já colocou que sabe jogar, mas nunca ganha. Isso aí tem aquela situação muito de, professor, eu tenho sorte no amor e azar no jogo. Tem aquela situação, né, que a gente coloca. Pronto, isso aqui são estudos que trabalham na probabilidade. Aí já ganhou o din, já foi uma aventura, né? Aí vai Lara. Aí eu vou falar aqui para vocês, ó. Para quem nunca viu baralhos, perdão. Eu sei que no baralho tem 52 cartas. Aí dá pra gente resolver, professor, sem eu conhecer as cartas? Eu vou ler e vocês vão entender. Um baralho comum tem 52 cartas, distribuídas em 4 grupos idênticos. Ó, então você já tem que ter essa mentalidade. Tem 52 cartas, distribuídas em 4 grupos idênticos, exceto pelo naipe de cada grupo. Então, os naipes são o quê? Os paus, ouros, copas e espadas. Para quem nunca viu esse jogo, é o que vem desenhado nas cartas, certo? As copinhas são os coração, a espada, né? É tipo uma arvorezinha. O ouro é é tipo um Losango. losango. Pronto, é um losango. E outros, né? São os naipes aí para que vocês entendam, como a Hilária acabou de colocar para nós. Aí, se retirarmos uma carta ao acaso, qual a probabilidade de ser uma carta de paus ou uma dama? Bom, aí, no caso, você sabe quantas damas tem no baralho? Para quem conhece o baralho, vai saber. Agora, quem não conhece o baralho, vai ficar meio que voando, né? Quem conhece o Sei. baralho, quantas damas Nem tem? onde é que vai isso aí? 4 damas. Muito bem, 4 damas, uma de cada naipe. Então, aí eu vou colocar aqui com vocês para a gente finalizar. Ó. Deixar vocês almoçarem. Aí eu vou responder essa para vocês, aí vocês já vão começando a conhecer o baralho. O problema de questões assim é que você deve ter um mínimo de conhecimento. Ah, é difícil, hein, professor? Porque antigamente era meio assim. Ó, ele queria o quê? Vou voltar aqui para fazer a pergunta novamente e a gente finalizar. Qual a probabilidade de ser uma carta de paus? De paus, né? Aí eu vou ter que analisar com vocês, ó. Eu tenho 52 cartas. Se são divididas em 4 momentos iguais e idênticos, né? Então, se eu dividir 52 por 4, cada naipe tem quantas cartas? 13. 13. Certinho. Então, ó, ele quer que seja de paus, né? Então os paus vão ter 13 em 52. Se você dividir o baralho aí, quem tiver o baralho vai ver que tem 13 paus em 52 momentos. Só que a pergunta lá também inclui o quê? Ó? Ou, lembra do ou? O ou é uma soma, ou uma dama. A probabilidade de ser uma carta de paus ou uma dama. Vou voltar aqui. Ou uma dama. Então, vou colocar o mais aqui, ó. Como a galera ajudou a gente. No caso aqui, eu tenho 4 damas. Em quantas possibilidades? 52, concorda? Não é 52, não. Pois é. É, 52. Agora vocês vão ter que me dizer uma situação. Ó. Quando eu coloquei as 13 cartas de paus, não tem uma dama aqui dentro? Porque também tem uma dama em cada naipe, né? Uma dama de pau, de ouro, espada e coração. O pessoal chama, no caso, né? Coração, eu coloquei aqui, mas é essa parte aqui, ó. Espada, ouro, paus. Aí, no meu tempo, eu chamava era coração. Deu para entender? Aí, ó, dentro de cada uma dessas, cada um tem uma dama. Então, aqui, ó, eu coloquei uma dama aqui, que é daqui de dentro também. Então, isso a gente chama de o quê? Da interseção. Eu vou ter que retirar ela. Então, uma,
em 52. Por que você tira ela, professor? Porque você não já colocou 3 aqui? Por conta disso, eu estou explicando como estou explicando a vocês. Eu tenho 13, né? No total de 52, que aqui são os falsos. Quantas damas? 4 em 52. Dentro dessas 13 tem uma dessa daqui. Eu estou retirando aqui agora. Aí qual é a chance disso ocorrer? Não. Aí você vai somar tudo. Eu vou tirar aqui logo 4 de 1. A gente vai ficar com 3. E 3 mais 13. 16 ou 52. Tem como simplificar, professor? Tem, não tem? Por 4. Fazer uma simplificação aqui barra 4, né? 4 sobre 26, né? 4 sobre... Ah, sim, peraí. Os 40 daria... 13, eu acho. Acho que é 13. 13, né? Então a chance... É 13, é 13. Muito bem. A chance de ocorrência aqui. Deu o cursorzinho aqui. Pronto. Qual a probabilidade de ser uma carta de pau ou uma dama? Travou aqui, peraí. Seriam 4 em 13. Aqui seria a nossa resposta final para aquela questão. E isso também a gente usa no dominó, certo? Você pode usar aquele jogo de probabilidade através de dominó também, né? Enfim, aqui para quem conhece o baralho se torna um pouco mais fácil, né? E deixa eu voltar aqui para a aula aqui. Peraí, deixa eu estar para vocês agora mesmo. Acho que está com a minha pessoa aí. Mas estamos chegando aqui ao fim, certo? Eu extrapolei um pouquinho do tempo aqui, né? Está passando aqui praticamente 20 minutos, mas não vai matar ninguém, não. Agradeço demais aqui a participação de vocês. Aqui foi como se fosse uma iniciação de probabilidade, certo? Como se fosse quem vai estudar probabilidade com o professor Reinando esse ano, no segundo ano, você vai ver que vai ser um pouco mais lento, né? Porque o assunto é um pouco mais, digamos, o leque de informações é um pouco maior. Eu coloquei aqui como se fosse para dar uma ideia para todo mundo ficar no mesmo nível, né? Primeiro ano, segundo, terceiro ano que tá, deixou de estudar um pouco esse assunto, voltar a lembrar, né? E para vocês agora, né, que vão ver, fica um pouco naquele igualdade, né? Todo ano tá vindo esse assunto de probabilidade, né? Provavelmente esse ano novamente vai trazer uma questão para vocês, ou mais de uma, e aí vocês não ficar sem entender o que seria isso, né? Pra geral. Agradeço demais aí, professor Reinan, a todos que participaram, as participações, certo? Espero a gente se ver em breve, né? Se o professor Reinan quiser falar alguma coisa, eu passo a palavra para ele, ou se alguém quiser falar também, pode apertar aí a mãozinha e ficar à vontade. Sim, pessoal, a nossa próxima aula no grupo mais tarde, próxima semana a gente vai estar divulgando as próximas aulas, certo? Eu não sei, Douglas, eu acho que próxima semana a gente nem vai ter aula, né? Porque é semana de aula. Vai ser semana de revisão, né, Reina? Isso, aí eu, professor James e Douglas, e Iago também, vamos reunir para ver quando é que vai ser nossas próximas aulas, certo? Aí nós vamos postar no grupo. Beleza, então. Pessoal, então, para finalizar aqui, eu vou parar aqui a gravação.